Mando um beijo do povo de São Luís para você, pastor Cícero, uma pessoa do pastor Cícero, Veras e da irmã Lúcia Veras, os meus pais na fé. E quero expressar também a minha alegria por estar aqui nesse tempo, amém? É muito bom poder servir o corpo de Cristo, né? E às vezes, hoje de manhã eu amanheci com meu coração apertadinho, com saudade da minha casa, saudade da minha filha. Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos de idade. E hoje eu amanheci aí, as meninas botaram 3 palavrinhas lá e pronto, né? Aí eu comecei a chorar lá no quarto, mas glória a Deus, pela assistência do Espírito. Amém? Porque a vida de professor não é tão simples assim como você pensa, viu? A gente sai, deixa a família, deixa a igreja, deixa tudo. E tem uma hora, né, que você sente falta das pessoas. Claro, você ama elas, né? E eu disse, pai, que saudade. E ele começou a ministrar o meu coração. E aí eu acabei nas boas gargalhadas na presença. Amém? Porque a gente não precisa fazer isso só quando chega na igreja, né? Tem um versículo que diz que o choro ele pode durar uma noite. Mas eu aprendi com Deus que o choro dura até a hora que você quiser. Se você quiser chorar uma noite, você chora. Se você quiser chorar 2, você também vai chorar. Se quiser chorar uma semana, mas se você escolher engolir o choro, você conhece essa expressão aqui? Engole o choro, menino, você também engole. E aí a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Então o Espírito Santo vem e começa a ministrar coisas ao nosso coração e a gente vai se alegrando, né? E vai dando boas gargalhadas e vai bebendo um pouquinho do Espírito. Aí você fica embriagado e por último eu já não estava nem sabendo se alguém estava ouvindo. Eu sorrindo, ainda bem que eu estava na casa de crentes, né? Então não tinha problema, eu estava em paz, tranquila. Mas sabe, amados, como é bom a gente ter a assistência do Espírito Santo na nossa vida. Não é? Eu sempre digo que foi a melhor pessoa que Deus poderia ter enviado para nós. Jesus sabia o que estava dizendo. Quando ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai. Eu vou pedir ao Pai para que ele envie o Consolador. Porque se tem alguém que sabia o que era ser assistenciado pelo Espírito, foi Jesus. Amém? Você lembra que ele desceu nessa terra como homem? Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade. E ele veio para cá como um Espírito, tendo uma alma e habitando em um corpo. E por ter uma alma, Jesus tinha emoções. Amém? Por ter um corpo também tinha algo que se inclinava para as coisas naturais. Mas o Espírito estava nele. Amém? E Jesus foi assistenciado pelo Espírito durante toda a sua jornada nessa terra. Então quando ele disse, eu vou rogar ao Pai que mande outro. Essa palavra outro é halos. Esse halos é alguém da mesma espécie. Alguém igual a mim. Jesus estava dizendo, do jeito que ele foi comigo, ele vai ser com vocês. Você se alegra com isso, irmãos? Do jeito que o Espírito foi com Jesus, ele é com você. Sabe que existiu um momento na vida de Jesus que a pressão foi tão grande, que a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue por causa da pressão que ele estava passando. Aquela briga em Jesus, porque o corpo não queria ir, porque ia haver um rompimento, uma separação entre ele e o Pai. E ele diz, Senhor, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu tenho uma, mas eu decido submeter ela à sua. E Jesus fez essa oração 3 vezes. Isso mostra, queridos, que a pressão não era pequena. Mas eu também creio na assistência do Espírito dizendo, ei, vai ficar tudo bem, Jesus. 3 dias e a gente volta. 3 dias e você está de volta do lugar onde você nunca saiu de fato. E melhor ainda, você não vai só. Quando você subir, você vai levar aqueles que são filhos junto com você. Porque a Bíblia diz que quando ele ressuscitou dos mortos, eu e você, queridos, ressuscitamos junto com ele. Jesus se submeteu para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Jesus escolheu ficar só para que hoje eu e você tivéssemos a assistência do Espírito na nossa vida. Amém? E Ele é a pessoa mais maravilhosa para ministrar.
Porque Ele conhece as coisas dentro de nós que ninguém mais conhece. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe qual é a dose exata que você precisa beber. Você começou a beber nessa noite, a gente bebeu, foi muito, não foi? Tomamos umas boas doses. Amém? E em alguns momentos a gente está tão agoniado, Ele diz, ei, para e bebe um pouquinho. Você está precisando beber um pouquinho. Já viu que gente bêbado, ele não está nem aí para nada. Ele é rico, ele é o mais bonito. Já percebeu? O povo pode dizer o que quer, ele é a pessoa mais bonita que tem na face da terra. Você está aqui? Ai, eu sou tão feinho, beba um pouco. Aí você vai ver como você é bonito. Eu não tenho dinheiro no bolso, beba um pouquinho para tu ver como tu é próspero. Como tu tá cheio de dinheiro no teu bolso. Eu tô tão só, bebe um pouquinho para tu ver como tu tem um amigo. E ainda consegue ver um monte de anjo ao seu redor. Ainda diz, eu ainda tenho a segurança. Eu vou chamar meu segurança para resolver. Os anjos. Aleluia. E a gente fica, né? Todo, Senhor, o que farei? Beba. A palavra para você nessa noite é beba. Mas beba muito mesmo, viu? Beba bastante do Espírito. Para você se embriagar com as coisas certas. Aleluia. Você pode abrir Efésios capítulo 5? O Senhor é bom. Disseram que eu era Nívia Soares. Eu falei, só não avisa que eu vou cantar. Diga que eu vou pregar. Porque se cantar, os irmãos vão sair todo mundo, vão embora. Talvez fiquem alguns por amor, né? Porque me amam em Cristo Jesus. Vão aguentar a minha voz. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Como é bom desfrutar da sua presença. Você está lá em Efésios capítulo 5. Versículo 15. Versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você percebe que aqui Paulo está falando com a igreja. Ele está usando um texto da antiga aliança, mas ele está falando com o povo de Deus. Ele está mandando com que o povo de Deus desperte. E se mandou despertar é porque tinha alguém que estava dormindo, que estava como morto, que não estava percebendo o que estava acontecendo ao seu redor. E aí ele continua dizendo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Diga, procurai qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, diga enchei-vos, do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, queridos, aqui Paulo está trazendo uma advertência ao povo, dizendo, olha, preste atenção como você está andando. Ande de forma prudente. Não ande como os nécios, não ande como alguém insensato. O que é uma pessoa insensata? Aquela que faz coisas sem pensar. Aquela que não sabe para onde vai. Paulo diz, preste atenção, aproveite a oportunidade, porque os tempos são maus. Porque as coisas não estão muito simples. E ele diz, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade
do Senhor. Queridos, eu não posso viver nessa terra sem entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu entendo que como eu fiz a oração que Ele é o meu Senhor, Ele não é somente aquele que me tirou do império das trevas, mas Ele também é o meu Senhor. O que é o Senhor? É aquele que governa. É aquele que tem o governo. Você lembra que você disse que Ele era teu Senhor? Você disse: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador. Salvador, Ele te livrou do inferno. Mas Senhor é para ser aquele que vai te conduzir durante essa terra, durante essa vida. Amém? E sabe, amados, nós temos a assistência do Espírito em nós, para compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É inadmissível um crente dizer: eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. É necessário nós buscarmos: Senhor, o que você quer de mim? Para onde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? É isso que Paulo está dizendo ao povo de Efésios. Ele está dizendo: procurem compreender, procurem entender, procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. Amém, queridos? E sabe, eu fiquei pensando, eu até disse isso na aula de sexta-feira, quando eu vim para cá. Eu entrei no avião e o piloto começou a falar. E ele disse: olha, nós estaremos em Fortaleza, tal hora. Ele foi explicando direitinho. E eu fiquei pensando sobre o plano de voo, não é? Porque você concorda comigo que no céu não tem placas dizendo para o avião: entra para a esquerda, vai para a direita, para aí que tem um urubu voando na frente. Como tem na terra a gente não vai pelas estradas e não tem bem-vindo, né? Gente, eu só chamo Caicó. Vocês acreditam nisso? Eu acho que eu vou para Caicó algum dia nessa terra. Ou é para me orar por Caicó. Bem-vindo a Calcaia. Não sei o que é Fortaleza, né? Assim, não tem placa sinalizando, né? Mas no céu não tem. Mas e como é que o avião consegue chegar no destino dele se ele não tem... O piloto não vê nada na frente dele. Eu gosto muito de sentar do lado da janela. Eu não vejo nada, mas eu gosto. Não tem nada para ver, né? Mas eu gosto de sentar ao lado da janela. Porque, queridos, todo o plano de voo está dentro do avião. Quando o piloto entra ali, o plano de voo já está lá. O avião está programado para chegar no seu destino. O avião já sabe a altitude, a velocidade, tudo que ele precisa fazer para chegar. Está tudo dentro, diga que está tudo dentro. Amados, quando nós entendemos que temos um plano em Deus, o plano não está fora, o plano está dentro. Porque o Espírito, aquele que conhece o plano, ele está onde? Nós cantamos nessa noite que Ele está em nós. Se Ele está em nós, então o plano está dentro. Irmã, e por que eu não sei? Porque você não está bebendo. Porque quando você começar a beber, você vai começar a se ver. Amém? Você vai começar a se ver fazendo as coisas que Deus te criou para fazer. Fluindo na unção que Deus te ungiu para fluir. Indo nos lugares que Deus preparou para você ir. Fazendo as coisas que Deus te chamou para fazer no seu departamento, na sua igreja. Amém? Porque o plano está dentro. O plano está dentro. Então a gente entra no avião e a gente não fica perguntando: será que ele vai parar em algum lugar por aí no céu? Não. A gente vai tranquilo. Amém? Sabe, eu não conheço a cidade, nunca tinha vindo a primeira vez. E hoje, enquanto eu estava vindo com eles para cá, eu pensei: rapaz, é esse caminho mesmo que o pastor pega para vir para a igreja, porque parece que não é o mesmo da outra vez. Mas sabe que eu estava tranquila, porque o pastor conhece o caminho da igreja. Eu nunca ia chegar aqui atrasada. Eu não ia me preocupar. Primeiro que eu estava vindo com o pastor, né? Então, eu estava respaldada. Mas você entende? Ele conhece o caminho. Eu não fiquei perguntando: ô pastor, e agora vai virar onde? Pastor, mas está longe, está perto? Eu fiquei em paz. Por quê? Porque ele conhece o caminho. Ei, o Espírito conhece o caminho. Você não precisa ficar preocupado aonde você vai chegar. Apenas confie na direção do Espírito para a sua vida. Ele conhece o caminho. Sabe, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi que diz que
aquilo que as pessoas gostam de dizer, aquilo que Deus diz está dito. Eu gosto de dizer, aquilo que o homem diz está dito, mas o que Deus diz está feito. Porque quando Deus disse, Deus não disse porque ainda vai acontecer. É porque Ele já foi no seu futuro e Ele já viu que está feito. Quando Deus diz vai acontecer, Deus não está com esperança, irmãos. Deus já foi lá, já viu tudinho e vem e diz, vai acontecer. Apenas creia. Apenas confie. Entre nesse avião chamado Espírito, queridos, e decole mesmo. Nas coisas que Deus tem para você. O plano está dentro. Diga, o plano está dentro de mim. Amém? Quando nós entendemos isso, a gente não fica aperreado e agoniado com as coisas. Não anda como Paulo está dizendo. Uma pessoa insensata. Que não sabe, que faz as coisas sem pensar, porque não entende. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 2? Eu amo o Espírito Santo. Aleluia. Oh, Ele é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 2. O Senhor é bom. A Bíblia diz assim, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem muitas pessoas que ficam nesse versículo e acreditam que quando Deus quiser, ela mostra. Mas sabe o que eu gosto de entender aqui? É que Deus está de uma forma clara dizendo, ei, não olhe para os seus sentidos. Não olhe para as coisas naturais. Não é de fora que vai vir as coisas. Não é o que o seu olho está vendo. Não é o que o seu ouvido vai ouvir. Não olhe para isso. Ele está falando sobre os sentidos. Nós não somos guiados pelos sentidos. Amém? Aí ele diz que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele fala, mas, diga graças a Deus por esse mais. Porque esse mais quer dizer que tem mais alguma coisa aqui que é importante saber. Ou seja, é a coisa mais importante do texto. Ele diz, mas Deus nos revelou pelo... Ele revelou por quem, irmãos? E o Espírito está onde, irmãos? Diga, dentro de mim. Ele diz, Ele nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas investiga. Eu não sei você, mas eu gosto muito de assistir aqueles programas CSI, aqueles programas investigativos. Eu sou a maior fã deles, assim. Eu não gosto muito da violência, mas eu gosto daquele negócio minucioso deles de investigar. E eu vejo isso como o Espírito. O Espírito investigando no coração de Deus as coisas que tem ao teu respeito e trazendo para você. Ele diz, mas o Espírito, ele investiga as coisas, todas as coisas, até mesmo as profundezas, aleluia, de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o seu próprio Espírito que habita em nós. Eu quero ler uma interpretação para você desse texto, uma interpretação da mensagem. A mensagem diz assim, esse mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 2, aleluia. Deixa eu achar aqui. Aleluia, o Senhor é bom. 1 Coríntios, capítulo 2, cadê o texto? Sumiu. Mas eu vou achar. Aleluia. Eu vou procurar direitinho aqui, acho já. Porque essa Bíblia vem os versículos tudo junto. Vem tudo misturado. Mas a gente vai já eu vou voltar aqui para você. Mas sabe, queridos, o Espírito, ele é aquele que investiga o coração de Deus e traz para você o plano.
não estou em crise. Eu estou assentado juntamente com Cristo, à direita de Deus. E a Bíblia diz que Deus está lá rindo dos seus inimigos. Salmos capítulo 2 diz que Deus está sentado rindo. Se eu estou assentado, hoje de manhã eu pensei nisso, né? Eu lá rindo, eu disse, rapaz, eu estou assentado junto com Cristo. Assentado à direita de Deus. Então Deus olhando para mim e fazendo, olha aí, filha, aleluia, tá derrotado. Aleluia, amém, queridos. Achei o texto aqui, graças a Deus. Diz assim, o Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece o seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite saber. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que Ele nos concedeu. Não precisamos dos palpites, nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros, nem na escola. Aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus, e o transmitimos a vocês em primeira mão. O Espírito não satisfeito em ficar na superfície, sabe o que é isso? Só uma coisinha aqui. Ele quer fazer você mergulhar em lugares profundos em Deus. Descobrir coisas que você ainda não descobriu. Se ver fazendo coisas que você ainda não se viu fazendo. É isso que Ele quer, queridos. Tomar pela tua mão. Sabe aqueles mergulhadores? Quando eles começam a mergulhar, que você vai lá para essas aulas de mergulho, você nunca mergulha tipo 10 metros. Tem que começar devagar, né? Assim, você vai 2, aí se você aguentar, você diz que tá tudo certo, ele desce você mais um pouquinho, aí você faz assim para ele, ok, aí você desce mais um pouco, aí você faz para ele vai até onde der. Mas é você que vai dizer onde é que você quer descer, você entende? Assim é o Espírito conosco. Você entra na presença e você fica lá meia hora e você diz, vou ficar mais um pouquinho. Ele, então vamos embora mergulhar mais um pouco. Aí você diz, eu vou ficar mais um pouco. Ele diz, então vamos descer. Aí você diz, eu não vou sair agora não. Então vamos descer mais um pouquinho. Quando você se espanta, você está bêbado dentro de casa. Esses dias eu não fiz comida, não fiz nada. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? O marido está para chegar, a menina vai para a escola. Não tem nada feito aqui, eu embriagada. Porque eu comecei a entrar, eu disse, vamos mais um pouquinho, vamos embora. A gente desce mais um pouquinho, não tem problema no espírito. Tem a alma dizendo, e o comer? Não, vamos lá mais um pouquinho. E a menina junto, viu gente? Ela entra na unção também. Às vezes ela vem, dá uma olhada assim, dá uma gargalhada, vai embora, volta, vê se está tudo bem, sai. Então vamos mergulhar mais um pouquinho. E sabe de uma coisa? Quando você se espanta, você está completamente envolvido pela glória. E aí é nessa hora que Deus diz tudinho, tu só vai dizendo, sim Senhor, eu faço. Sim Senhor, eis-me aqui. Aí depois que você diz, não tem mais como voltar atrás. Ele nos faz mergulhar nessas águas profundas. Amém? Nos faz conhecer o coração de Deus. Existem lugares, queridos, a gente vê o irmão Reagan e tantos outros homens falando sobre a presença, sobre momentos na presença, não é assim? Fomos gerados nisso pelo irmão Reagan. Hoje pregamos a palavra que ele começou a ensinar e tudo que está aqui hoje foi gerado debaixo de muita oração, de muitos mergulhos que ele deu. Esses dias eu estava vendo um vídeo dele, num culto, eu não sei se aquilo foi depois da palavra ou se foi antes. Eu sei que 15 minutos, eles embriagados, só sorrindo, completamente bêbados, os homens tudo bolado um por cima do outro. Eu disse, meu Deus, o povo olha isso, pensa que só tem gente doida aqui. Mas por causa da glória, por causa de tempos de mergulho,
E nós fomos gerados nisso. Essa palavra da fé que hoje nós pregamos e hoje nós ouvimos, foi tudo gerado debaixo desse ambiente de oração, de adoração, de renúncias. Porque muitas vezes você vai ter que renunciar coisas para estar nesse lugar chamado presença. E você vai querer sair. Mas você sabe que é necessário ficar mais um pouco, porque é como se ainda não tivesse completo. Eu fico imaginando quando Jesus estava no monte da transfiguração. E quando Pedro olhou aquilo, Pedro que já tinha visto tantos milagres, tantos prodígios. Pedro diz, rapaz, eu não vou sair daí, nós vamos ficar aqui agora. Vamos armar uma tenda para cada. A gente vai morar aqui, não vamos mais descer não. Por causa da glória. Por causa da manifestação da glória. O Jesus completamente envolvido pela glória. Mas essa glória não subiu com ele. Quando ele foi, ele rogou ao Pai e o Pai enviou a glória. E agora habita dentro de nós. E Paulo diz, ei, se no tempo de Moisés, quando ele desceu do monte, o rosto dele estava tão glorioso, que o povo não conseguia olhar para ele, por uma glória que logo se foi, quanto mais hoje, no ministério do Espírito. Não é de maior glória? O que acontece conosco hoje não é de maior glória? E por que a igreja não tem vivido isso? Porque nós não temos mergulhado nisso. Porque temos muito conhecimento, mas ainda precisamos aprender mais a mergulhar nessas coisas. Amém? Eu não estou dizendo que você não faz, eu estou dizendo que em Deus sempre vai ter novidade. A gente nunca vai chegar suficiente, irmão. A gente sempre vai ter lugares para ir, para mergulhar. E a gente olha, irmão Reagan, olha tantos outros homens falando sobre a glória, sobre a presença, sobre a manifestação, as visitações do Senhor. E um dia Deus disse para mim, isso não parou neles. Eles usufruíram daquilo que estava preparado para a geração deles. Mas tem algo preparado para essa geração. Tem algo preparado para vocês. Existem lugares no coração de Deus que a gente ainda não pisou. E o caminho está aberto. É só entrar. E o Espírito é como aqueles instrutores de trilhas. Eu não sei se você já fez trilhas. É um caminhozinho que você não sabe onde está, mas você confia no instrutor. Não é assim? Ele vai te levando por lugares, mas você vai com ele. Você até paga para fazer as trilhas. E o Espírito está dizendo, ei, vamos? Mergulha comigo. Beba mais, beba mais, beba mais. E os dons começam a se manifestar. E as coisas começam a acontecer. Porque nós fazemos aquilo que Paulo diz. Nos enchemos do Espírito. Essa palavra enchei-vos é estar continuamente cheio. Não é algo que você faz no domingo à noite na igreja. Não é algo que você faz no rema. É todos os dias da sua vida. Amém? Não tem esses pinguços que vão pro bar e dizem, não, só vou beber uma dosezinha hoje. Só um pouquinho. E eles vão, começam com um pouquinho, uma dose, daqui a pouco está numa garrafa, 2, 3. Querido, se o diabo consegue influenciar pessoas a viver amarrado nesse tipo de situação, quanto mais o Espírito pode nos influenciar a beber das águas do Senhor. E isso vai preservar a nossa vida. Deixa eu te dizer, isso vai fazer você ser guiado por Ele e ter uma vida de sucesso. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eu ensinei aqui aos alunos que essa palavra filhos é uio, significa amadurecidos ou qualificados. Paulo está dizendo que aqueles que são maduros, eles são guiados pelo Espírito. Porque o Espírito não guia menino. Porque menino facilmente se é levado por qualquer coisa. Qualquer coisa chama a atenção de menino. Amém? Qualquer coisa tira a atenção do menino. E ele diz, os filhos maduros são guiados pelo Espírito. Aí ele fala no versículo 16,
O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Essa palavra filhos não é a mesma uios, mas é teknon, que significa nascidos de Deus. Amém? Aqueles que foram gerados em Deus. E Deus está procurando filhos que não somente foram gerados nele, porque se você for, você já é filho, amém? Se você o recebeu, em João capítulo 1 diz: todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas Deus quer andar lado a lado com pessoas que estão querendo andar na maturidade, que estão querendo ser conduzidas por eles. Sabe, queridos, filhos de Deus não é guiado por aparência. Diga, filho de Deus não é guiado por aparência. Você pode abrir comigo no livro de Josué. O Senhor é bom, amém? Josué. No capítulo 9. Versículo 14. Josué 9:14. Diga, filho de Deus, cheio do Espírito, não é guiado por aparência. E deixa eu falar uma coisa para você. Ser cheio do Espírito não é andar flutuando, se tremendo, orando em línguas 24 horas, dando profecia, tendo visão o tempo todo, vendo as coisas. Estar cheio do Espírito é você estar sensível para ouvir a voz de Deus. Você lembra que quando Jesus foi batizado nas águas, lá em Lucas capítulo 3, diz que quando Jesus sai das águas, o céu se abre, não é assim? Uma voz vem dizer: eis aí o meu filho amado em quem é a minha alma se alegra. E diz que o Espírito veio em forma corpórea de pomba e pousou sobre Jesus. Você lembra que logo em seguida no capítulo 4, bem no início do capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não diz que Jesus estava tremendo. Não diz que Jesus estava orando em línguas. Diz que Jesus estava cheio do Espírito. E uma das características de alguém cheio do Espírito é alguém cheio da palavra de Deus. Porque quando Jesus entra no deserto e começa a ser tentado pelo diabo naquele lugar, o que saiu dele foi a palavra. O diabo disse: está com fome? Tô. Transforma essa pedra em pão e come. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguém cheio do Espírito é aquele que está pronto para dar a resposta que o diabo precisa ouvir. Aleluia. Cheio do Espírito é quando Satanás vier dizer: ah, você está doente. Você dizer: Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Eu não aceito isso no meu corpo, diabo. Eu sou curado e sarado. Ah, eu acho que eu vou gripar. Pronto. Já foi. Acho que a gripe quer me pegar. Já era. Ela já pegou, né? Amém? Jesus foi tentado. Se eu fosse Jesus, a minha resposta era assim: se tu souber que eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas eu nem posso te dizer agora. Transforma a pedra em pão. Aí se fosse uns irmãozinhos dizer: eu vou dar uma pedrada na tua cabeça. Não é assim? E Jesus dava as respostas para o diabo. Porque ele estava cheio do Espírito. Porque ele estava assistenciado pelo Espírito. Por isso que ele disse: eu estou indo para o Pai, mas quem vem, vai fazer a vida de vocês um sucesso, porque do jeito que ele foi comigo, ele vai ser com vocês. Amém? E por isso, queridos, você não pode ser guiado por aparência. E nesse texto que eu pedi para você abrir, o contexto dele é assim: Deus havia dito a Moisés que não queria que Moisés fizesse aliança com nenhuma tribo ou nenhum povo que fosse perto do arraial onde eles estavam. Amém? Depois você pode ler na sua Bíblia. E aí, um povo vizinho ao povo de Israel tiveram uma ideia. Rapaz, quer saber? Vamos fingir que a gente é um povo distante. Vamos vestir roupa velha, roupa rasgada, pegar pão velho, vinho velho. E a gente vai chegar lá e vamos dizer que a gente quer fazer uma aliança com eles. Porque eles também descobriram
que era para mandar aniquilar qualquer povo que estivesse à redondeza, porque aquele lugar era do povo de Israel, amém? Aquelas terras. E eles fizeram isso. Pegaram comida, a comida estava velha, tudo velho. Chegaram lá diante de Josué e de todos os conselheiros. Você está lá. E no versículo 14 diz assim: eles chegaram e disseram: olha, nós estamos aqui, viemos de uma terra distante, sabemos o que Deus fez por vocês com o povo lá do Egito, e a gente quer fazer uma aliança com vocês. E no versículo 14 a Bíblia diz: então os israelitas tomaram de provisão e não pediram conselho ao Senhor. Você percebe? Eles olharam para a aparência daquele povo, mas não foram perguntar ao Senhor se aquele povo realmente estava dizendo a verdade. Amém? Filho de Deus não é guiado por aparência. Alguém cheio do Espírito não é guiado por aparência. Oh, tão coitadinho. Vai perguntar para o Senhor: eita, esse irmão aí é cheio do Espírito, ora em línguas, é esse que eu vou casar. Já perguntou se é isso que Deus quer? Porque depois, meu irmão, vai ter que orar para pagar o preço. Amém? Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, né? Amém? Filho de Deus não é guiado por aparência. Você sabe qual foi o resultado disso? 3 dias depois, os israelitas foram destruir esse povo. E eles disseram: não, você não pode tocar em nós não, porque nós temos uma aliança com vocês. E que dia foi que a gente fez essa aliança? Uns dias atrás, quando a gente chegou lá todo rasgado, e vocês acreditaram na mentira que a gente disse. Olha o prejuízo. Amém? E o povo de Israel brigou, ficaram chateados com os conselheiros, porque eles não consultaram ao Senhor. Diga: filho de Deus não é guiado por aparência. Filho de Deus, queridos, não é guiado por vozes externas. Você lembra quando Jesus estava deitado à proa do navio, do barco, e os ventos começaram a assolar, as ondas começaram a bater, e os discípulos começaram a gritar desesperados: mestre! Vozes externas. E Jesus levanta, eu não sei nem como, porque pensa você dormindo, aquele sono bacana. Você já aconteceu com você e você se espanta com um grito, um negócio, dá até uma dor de cabeça, né? Jesus levanta: gente, o que está acontecendo? Você não está vendo? Nós vamos perecer. E a Bíblia diz que Jesus, ele repreende as ondas? Não, ele repreende o vento. Amém? Porque, queridos, a gente não deve repreender o sintoma. A gente tem que repreender a causa. O que era que estava causando aquelas ondas ficarem tão violentas? O vento. E a Bíblia diz que Jesus repreende o vento. Amém? Então as ondas, elas vão se acalmar. Amém? Tem pessoas que estão enfermas. Eu vou trazer isso aqui rapidamente. Eu creio que vai abençoar a sua vida. E ela vem todo dia pedindo oração, por exemplo, por dor de cabeça. Irmão, ora por mim. Eu acho que eu tenho enxaqueca, é uma dor de cabeça. E aquilo passa naquele momento, daqui a pouco volta de novo. Não é assim? E a pessoa diz: vixe, lá está o irmão de novo orando pela mesma coisa. Mas sabe que de repente, ele está orando apenas pelo sintoma, mas tem uma causa para aquela dor de cabeça estar ali. A dor é um sintoma, mas existe uma causa. Às vezes preocupação é uma causa, não é assim? Quando a gente está preocupado demais, ansioso demais, coisas começam a vir para o nosso corpo. Amém? E esses dias eu passei por algumas coisas antes de vir para cá, e o meu corpo começou a responder. Dores que eu nunca tinha sentido no meu estômago começaram a acontecer. E eu, Senhor, repreendo essa dor no meu estômago. E de repente eu me lembrei: não, mas tem que ter uma causa. Causa é que eu estava me preocupando com algo que não era para eu me preocupar. Porque preocupação, né, é você ficar doido antecipadamente. E eu disse: rapaz, quer saber? Eu vou adorar. E aquilo passou. Amém? Então, queridos, filhos de Deus, ele não é guiado por vozes. E eu gosto muito das histórias do Antigo Testamento. Eu me amarro muito nelas, principalmente dos profetas. E eu separei aqui uma para vocês. Eu creio em nome de Jesus que vai dar tempo. Vai lá para a 1 Reis. Eu vou falar só e depois você pode ler o contexto. Amém? Nós estamos vendo alguém cheio do Espírito, como ele se
importa. Uma pessoa cheia do Espírito não é guiada pelas vozes. Primeiro Reis, né? Porque Reis não é uma carta, é um livro, não é isso? Capítulo 12. Primeiro Reis, capítulo 12. Aqui conta a história sobre um rei. Alguém que foi ungido rei. Vamos lá para o versículo 7. Então esse homem aqui, o Roboão, eu não sei por que esse povo escolheu um nome tão difícil para os filhos, né? Graças a Deus que a gente está no tempo que é mais fácil escolher o nome do menino. É Jeroboão, Roboão, não sei o queão. E ele foi ungido rei. Amém? No lugar do seu pai, Salomão. Salomão morreu e o filho de Salomão assumiu o reinado. E o povo aqui, eles foram até esse rei. Pedir para que ele tirasse as cargas deles, porque estava muito pesado servir naquele reino. Salomão, já no finalzinho da sua vida, deu umas vaciladas em algumas coisas. E uma delas é que o povo estava sofrendo muito. E eles chegaram para o novo rei e disse assim: pelo amor de Deus, tira essas cargas de nós não estamos aguentando, é muita pressão sobre nós. E esse rei, ele foi até os conselheiros de Salomão pedir um conselho sobre essa situação. No versículo 7, vamos acompanhar comigo. Versículo 7 diz assim: eles lhe disseram, isso os conselheiros disseram para ele, de Salomão: se hoje te tornares servos desse povo, e os servireis, e atentando falareis boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. O que é que ele estava dizendo? Olha, atende ao que eles estão pedindo, para que eles possam te servir com alegria, para que eles possam fazer as coisas com prazer. E a Bíblia diz, no versículo 8, porém ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou conselhos com jovens que haviam crescido com ele, e os que haviam crescido com eles. O que foi que aquele jovem fez? Procurou os meninos que jogavam bola com eles, para pedir conselho sobre o que fazer com o povo. E sabe qual foi o conselho que aqueles meninos deram? Rapaz, se eu fosse tu, eu fazia era pior. Está aí na sua Bíblia, depois você pode ler os versículos seguintes. Se eu fosse tu, eu botava era mais carga sobre eles, eu ainda ia dizer para eles: rapaz, o dedo midinho do meu pai, o meu dedo midinho é como a cintura do meu pai. Se vocês estão reclamando, pois eu vou botar algo maior sobre vocês. Ouvindo as vozes externas, dando atenção às coisas externas, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas podem te aconselhar, mas guiar, quem foi chamado para te guiar foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele te guia em toda a verdade. A Bíblia diz que há na multidão de conselhos a vasta sabedoria. Amém? Você pode se aconselhar. Agora a gente precisa ter cuidado com quem estamos nos aconselhando. Deus tem levantado líderes no nosso meio para nos instruir, nos ajudar. Mas mesmo assim a gente escolhe fazer a coisa errada. Quer ver um exemplo? Uma mulher que foi traída pelo marido, que é do mundo. Aí vem outra da igreja que também foi traída pelo marido e vai buscar conselho com aquela que, além de ser traída, foi do mundo, é do mundo. Eu pergunto a você, que tipo de conselho uma pessoa dessa vai dar? Vai trazer o quê? Destruição, não é verdade? E esse menino, ele foi fazer isso. Sabe o que aconteceu? Ele acabou perdendo o reinado, que era para ele assumir. Ele perdeu mais na frente porque andou sendo guiado pelas vozes. Eu não sei se você se recorda, mas lá em Atos fala que Ágabo, um profeta, estava na casa de Filipe, estava lá onde Filipe estava com as suas filhas que profetizavam, mas ele era profeta, e diz que ele tira o cinto da cintura, né, assim, coloca e diz: olha, assim farão com o dono desse cinto. Falando sobre Paulo e o que ele ia sofrer em Jerusalém por causa do nome do Senhor. E a Bíblia diz
que os discípulos, os amigos de Paulo, companheiros de ministério de Paulo, começaram a rogar que Paulo não fosse a Jerusalém. Vozes externas. Por mais que alguém me ame, se ela não estiver me aconselhando, concordando com aquilo que a palavra diz, e que o Espírito está concordando dentro de mim, eu não preciso aceitar. E Paulo disse: por que vocês estão me persuadindo dessa forma? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu tenho que importa morrer pelo nome do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: mais importante do que o amor que vocês têm por mim, é o amor que eu tenho pelo Senhor. Amém? Filho de Deus, cheio do Espírito, não pode ser guiado por vozes externas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10 diz que há muitas vozes no mundo. E tem muito crente, querido, sendo levado pelas vozes do mundo. Pelas vozes da circunstância. Pelas vozes da alma. Pelas vozes do diabo. A gente tem que ouvir a voz do Espírito. E se você precisar fazer como Caleb fez, faça. Você lembra de Caleb e Josué? 12 espias, 10 voltaram dizendo: a terra é boa, mas nós somos, diante dos olhos deles, nós parecemos uns gafanhotozinhos pequenininhos, porque só tem gigante na terra. E Caleb e Josué ouvindo aquilo, eu acho que é algo mexendo dentro deles. Caleb dá um grito e diz: eia, subamos e possuamos a terra. Deus diz que a terra é nossa, pode ter o gigante que tiver. Eu faço calar as vozes, eu fico com aquilo que Deus disse. Sabe o que aconteceu? Só eles dois entraram. Dos 10, ninguém entrou, queridos. Às vezes você vai ter que dar um grito. Você vai ter que dar uma de doido mesmo. Para que as vozes se calem. E o que prevalece é a voz do Espírito na sua vida. Às vezes tu vai ter que chutar o pau da barraca. Aleluia. Gritos da fé. Não é grito de desespero. Ai, socorro, me ajuda. Gritos da fé. O que é o grito da fé? É quando por dentro você sabe que aquilo é verdade, que aquilo vai acontecer, e os seus olhos estão vendo outras coisas, e você diz: eia, vai acontecer, eu creio. Aí você dá uma dancinha, uma dançadinha. Aleluia. Você dá uma dançadinha na presença. Amém? Alguém cheio do Espírito não é guiado pela pressão. Porque, queridos, as piores decisões que alguém toma na vida é debaixo de pressão. Debaixo de pressão a gente toma a decisão errada. Eu vou te dizer. Depois, para juntar o caldo, não tem jeito não. Isso me recorda. Vai lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? O Espírito está falando com você. Aleluia. Gênesis 26, perdão. Gênesis capítulo 26. Eu não vou cantar aqui para você não correr, tá? Para você ficar até o final do culto. Gênesis capítulo 26. Hoje o que mais vemos quando ligamos a TV é que o Brasil está em crise. Que tem, não sei, 14 milhões de desempregados no Brasil. Que as empresas estão fechando, que o Brasil está em crise. E que, segundo as estatísticas, só em 2030 que tudo vai ficar bem, né? Se em 2018 ele diz logo 2030 que o povo fica mais desesperado. E a gente tem visto tanta coisa, né? Na TV, eu nem ligo mais para me ver essas bobagens. E queridos, a gente vê na palavra quantas vezes a crise se instalou no lugar e quantas vezes Deus entrou com provisão. A viúva estava lá, a perspectiva dela: vou fazer um bolinho para mim e meu filho. A gente vai comer e vai morrer por causa da crise. Não é assim? Nós vamos comer e vamos morrer. Aí o profeta diz: antes de tu comer e morrer, faz um aí para mim. E ela fez. E a Bíblia diz o quê? Que aquela mulher prosperou, porque foi tanto azeite, tanta farinha. Não é assim? Faltou foi vasilha. Eu disse: eu queria um negócio desse lá para ver, que eu ia preparar um estoque bacana lá em casa. Eu ia esvaziar até a cisterna. Para chegar o azeite. Você entende?
Você vai ver muitas crises acontecendo na Bíblia, mas você vai ver que todos aqueles que confiaram em Deus não ficaram na crise. E o que dizer de Isaac? Isaac, filho de Abraão. Abraão, aquele que fez aliança com Deus. E a Bíblia diz que a aliança que Deus fez com Abraão foi boa, mas a nossa é superior. Tá bom para você? Isaac estava no momento de crise. A terra estava passando por uma grande seca e muita fome. Sobreveio fome à terra. Além da primeira que havia nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito. Você concorda que se Deus disse a Isaac que era para ele não descer no Egito, é porque ele queria descer? Ele já estava pensando em ir para o Egito. Ele já estava projetando uma viagem para o Egito para fugir dessa fome. E Deus disse: Isaac, desça não, meu filho, fique aí na terra. Mas Senhor, dá fome, fique aí na terra. Aí diz: fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Deus estava dizendo: ei, tu está vendo fome, eu já vejo abundância. Fica na terra. Fica na terra. Enquanto eu estava meditando sobre isso, queridos, o Espírito de Deus falou comigo sobre pessoas que estão aqui, que por causa dessas pressões da crise, estão querendo fazer algumas mudanças. Deus está falando para você: fica na terra. Fica onde eu estou dizendo para você ficar. Porque enquanto você está vendo seca, eu estou vendo abundância. Enquanto você está vendo morte, as águas do meu Espírito estão passando e está trazendo vida. Aonde parece que está perdido, está vendo ressurreição. Aleluia. E diz, versículo 6, que Isaac ficou em Gerar. Amém? E no versículo 12 diz: semeou, diga semeou. Queridos, a terra era seca, estava passando necessidade de fome, mas mesmo assim, Isaac semeou. Porque, queridos, quando nós entendemos, você lembra da mulher? O que o profeta disse a ela? Ei, faz um bolinho para mim, ou seja, semeia na minha vida. Tu tá na crise, tá, mulher? Como você diz aqui, como é? Mulher, né? É mulher? Semeia na minha vida. Semeia no nome de Deus. Aí ela disse: pronto, então tá bom, eu vou semear. Não ficou? Esse profeta é muito palhaço, né? Cabra não tem nem vergonha de vir pedir para me dar comida para ele. É um menino com fome. E sabe o que foi que aconteceu? Ela prosperou. Porque no tempo que parece crise para você, é o tempo que você mais vai lançar as suas sementes. E sabe o que a Bíblia diz? É que Isaac, ele semeou naquela terra. E diz que no mesmo ano, os especialistas estão dizendo que é daqui a não sei quantos anos. Mas eu declaro que ainda este ano, na sua vida vai acontecer. Diz que no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não diz que ele passou 5 anos para colher. Diz que ele colheu no mesmo ano. E queridos, quando você continua lendo, Isaac ficou riquíssimo. E o povo começou a ficar com inveja dele. Ó, quer saber de uma coisa? Vai-te embora daqui. Tu já pegou as riquezas da terra tudo. Eu não te quero mais aqui não. Vamos se separar. E ele se separou e foi lá para os poços que o pai tinha feito. E eles foram lá, entulharam os poços. E Isaac foi e tirou. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que tem uma aliança com Deus, ele vê prosperidade onde ninguém não está vendo nada. Está parecendo pedra, ele vê uma oportunidade de prosperar. Parece que não vai dar jeito, ele está vendo uma... Não, aqui é o melhor lugar. E isso
em qualquer área da nossa vida. Amém? Aleluia. Filho de Deus cheio do Espírito não é guiado por pressão. Fatores externos não podem te guiar. Amém? Diga, fatores externos não podem me guiar. Filho de Deus não é guiado por experiências. Se você for ler 2 Samuel capítulo 5, vá lá rapidinho. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Aqui Davi os filisteus estavam atrás de Davi, né, para matá-lo. E diz assim, no versículo 17: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos, diga todos, para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, diga consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos nas nossas mãos. Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente os entregareis nas tuas mãos. Aí Davi sobe, pega os filisteus, amém? Agora vai para o versículo 22, e presta atenção que era o mesmo inimigo, a mesma situação. Então Davi poderia dizer: então eu vou fazer a mesma coisa, amém? Olha o que Davi faz, versículo 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo meio pelos vales. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Rodeais por detrás deles e o ataque por defronte das amoreiras. E Davi fez o que Deus mandou e teve a vitória novamente. Filho de Deus, cheio do Espírito, não vive das suas próprias experiências. Davi poderia ter dito: vou fazer do mesmo jeito. Eu vou de novo subir e vou vencê-los. Era o mesmo problema, a mesma situação, o mesmo inimigo, o mesmo lugar, mas as direções não foram as mesmas. Queridos, as nossas experiências não é para nos tornar independentes de Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais você tem experiências com Deus, mais dependente dele você precisa ser. Não tem aquele texto que diz que ele cresce e eu diminua? Quanto mais você cresce em Deus, quanto mais experiente você se torna na palavra, mais você depende. Tem uma canção que ele fala assim: às vezes eu sou tentado pela vontade de crescer, né? E aí eu me torno independente e deixo de crer. Tem muito crente que agora se acha que não precisa mais de Deus, que não precisa mais porque não, eu já sei como é que eu vou fazer, irmão. Não, pastor, não se preocupe não, que eu dou conta. Amém? Porque se tornam independentes. E as nossas experiências, elas não podem gerar em nós essa independência. Muito pelo contrário. Naturalmente falando, quando o filho cresce, o que acontece com ele? Ele vai se tornando dependente, né? O menino vai crescendo e você vai dizendo: tomara que esse menino ande logo para sair do meu braço. Aí o menino começa a andar, você diz: tomara que ele coma logo sozinho. Tomara que ele faça logo isso. Ele vai crescendo. Chega um momento que ele se torna adulto, ele casa, ele vai morar com a família dele. Não é assim? Mas com Deus é diferente. Quanto mais a gente cresce na palavra e no Espírito, mais dependente a gente se torna dele. Porque um filho natural, quando ele fica maior e fica bem grandão e maior do que o seu pai, ele pode até não caber mais no colo do pai, não é assim? Eles nem gostam. Eles querem, mas eles não entregam não. Ficam meio envergonhados. Mas glória a Deus que o nosso pai é tão grandão, que não importa o tamanho que você cresça, você sempre vai caber nos braços dele. Você sempre vai estar lá. Amém? Porque os filhos de Deus, eles não podem gerar independência de Deus. Porque se você gerar independência de Deus, você vai começar a andar nos seus próprios caminhos. E tem um texto, eu acho que é Salmos 81, que o Senhor reclamando, ele diz: ah, se eles tivessem me ouvido.
Mas eu os deixei andar, ou é Salmos 81, ou é Isaías. Eu os deixei andar na teimosia do seu coração. Eu os deixei andar do jeito que eles queriam. Mas, queridos, quanto mais a gente cresce, mais dependente de Deus a gente se torna. Amém? Porque somos filhos amados, filhos de Deus que não são guiados por lógica. Diga, eu não sou guiado pela lógica. Você lembra de Filipe? Abra lá em Atos. Estamos... Atos capítulo 8. O Senhor é bom. Hoje é a noite de dar os gritinhos da fé. E uma dançadinha também. Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, das coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquele lugar. Queridos, diz aí se esse cabra aqui não estava andando no auge do ministério dele. Coxos, até o demônio começaram a sair gritando, não aguentava o pancadão, né, da unção que estava sobre Filipe. Diz que multidões, não diz que eu era centenas de pessoas e nem dezenas, diz que multidões ouviam unanimemente, do jeito que vocês estão olhando aí para mim, Filipe pregando, e não somente ouvindo o que ele dizia, mas vendo os paralíticos dizerem, ei, eu fui curado. O outro dizer, ei, o demônio está saindo demônio aqui do homem. Ele estava no auge do seu ministério. Devia ter dito, Pedro, eu estou bombando, ó. Vou abrir uma igreja. Pode me mandar para os confins da terra, porque eu estou bombando. Estou no auge do meu ministério. Quer saber de uma coisa? Eu não vou nem precisar de Pedro, não. Eu vou abrir meu ministério sozinho mesmo, com aquilo que Deus derramou na minha vida, né? Afinal de contas, a unção vem dele. Então, vou fazer. Imagina aí. Parece loucura, né? Mas tem muito crente fazendo isso. Eles começam a crescer e eles acham que eles já podem voar. Queridos, não há problema nenhuma liderança em botar você para voar. Eu tenho certeza disso. Mas o problema é, você está pronto para segurar o voo? Vai ficar no ar? Ou vai descer e vai se esborrachar e depois vai voltar com a perninha? Ai, pastor, bota aqui um curativo. É melhor ir no tempo certo. Amém? É melhor ir no tempo certo. Das coisas que Deus tem para você. E Filipe estava lá no auge do ministério dele. Aí de repente um anjo aparece. Olha, gente, estava tão poderoso que tinha um mágico, bandido que eu digo, né? Chamado Simão. O cabra era conhecido, enganava todo mundo naquele lugar. Mas quando ele se deparou com o que operou na vida de Filipe, ele ficou louco. Começou a dizer, rapaz, o que tem na vida desse homem é diferente. Eu quero isso para mim. Você pode continuar lendo depois em casa isso. E no versículo 26, vai lá para o versículo 26. Diz assim, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vá para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, diga deserto. Ele se levantou e foi para lá. Imagina Filipe dizendo para o anjo, agora, anjo, tu tá de brincadeira comigo. No auge do meu ministério, tu vem mandar eu ir pro deserto? Se me tirar das multidões e me colocar no deserto? Queridos, isso não tem lógica. Você concorda comigo que não tem lógica? Eu pergunto a você, Filipe não estava cumprindo o plano de Deus? Jesus não disse ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, né? Aquele que crê será salvo. Não é assim? Impôs as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Filipe não estava fazendo, ele não estava fazendo a vontade de Deus. É tão real que ele estava fazendo que a unção estava confirmando o que ele estava dizendo.
Mas o anjo diz: ei, bonitão, sai daí dos holofotes e vai para trás das cortinas. Não tem lógica. Mas Filipe foi, porque alguém cheio do Espírito Santo não anda por lógica. Porque importa mesmo não é fazer a vontade da gente, é a do Senhor. Amém? E diz, versículo 26, que ele foi. E quando ele chegou lá, vamos continuar lendo. Eis que um etíope, eunuco oficial da Candice, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar o Senhor em Jerusalém. Presta atenção. Ele encontrou um homem. Agora não era qualquer homem. O homem era responsável pelo o dinheiro do reino, viu? Diga, era um homem de confiança. Era alguém digno de confiança, aquele homem. Porque ele mexia com as finanças da rainha. E a Bíblia diz que enquanto ele estava andando no seu carro, enquanto ele estava no seu carro, ele estava lendo o texto do livro do profeta Isaías. E diz a Bíblia que Filipe ouviu ele lendo. E perguntou: ei, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como que eu vou entender? Se não tem ninguém para me explicar. Sobe aí, cara, e me ensina o que esse texto está dizendo. E diz que Filipe sobe naquele carro. E qual era o texto? O texto aonde Isaías dizia que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, que ele foi como ovelha, né, ao matadouro, muda. E o Filipe começou a explicar para ele. Olha a pregação que Filipe disse ao homem, de salvação. Olha a pregação que aquele homem levou para a região, no caso da África, né? Aquela parte. Que Jesus é aquele que morreu. E ele pergunta ainda, ele diz: esse homem aqui, que era Isaías, ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outra pessoa? E Filipe disse: ele está falando de Jesus. Agora eu vou te dizer quem é Jesus. E aí Filipe traz a revelação daquilo que ele estava lendo na antiga aliança, porque já havia acontecido. E depois que Filipe prega para aquele homem, ele diz: sim, aí o que é que eu tenho que fazer agora? Você precisa confessar. Eu acredito que ele morreu por mim, eu recebo como Senhor. E agora o que é que eu tenho que fazer? O que é que tu me impede de batizar nas águas? Se o problema era receber ele como Senhor, eu já recebi. E a Bíblia diz que eles desceram, não é assim? Ele batiza o homem nas águas. O homem, quando eles já estavam lá, Filipe é arrebatado. E aparece em outro lugar. Porque quando você é guiado por Deus, você ainda experimenta o sobrenatural. Porque nem Pedro foi arrebatado para lugar nenhum. Jesus, a Bíblia diz que ele andava pelas multidões e o povo não o via. Mas não diz, e Jesus saiu aqui e apareceu ali. Até no mar, ele veio andando sobre o mar. Ele estava andando, você entende? Ele não apareceu do nada. Mas diz que Filipe foi arrebatado. Porque decidiu confiar no Senhor. E essa palavra da salvação chegou para um povo que talvez estava ali precisando. E de fato estava. E essa palavra de salvação chegou até nós. Porque homens decidiram andar guiados pelo Espírito de Deus. Cheios do Espírito. Amém? Filhos de Deus não são guiados por lógica. Amém? Não é a lógica que guia você. Não, eu vou ficar aqui porque é mais confortável. É lógico. As coisas de Deus nem sempre são muito lógicas. De fato, a Bíblia diz que são loucuras para quem não crê. Às vezes até para a gente que está crendo mesmo, parece um negócio louco. Mas vale a pena confiar. Você pode ficar de pé. Aleluia.